Programa Espírita Quarta Dimensão. Quando o assunto é neuroplasticidade, não há como deixar de mencionar os estudos pioneiros conduzidos por Michael Merzenich, professor emérito da Universidade da Califórnia, São Francisco, Estados Unidos. Desde os anos de 1960, quando ainda predominava entre os neurocientistas a ideia de que o cérebro seria um órgão estático, pré-moldado sobre estrita ordenação genética. Merzenich defende que é possível, ao longo de toda a vida, criar novos circuitos e conexões neuronais em respostas a estímulos e experiências, o que resultaria em mudanças funcionais. As teorias sobre a neuroplasticidade formulada por Merzenich e outros neurocientistas contemporâneos abriram perspectivas revolucionárias, tanto para as crianças com dificuldades de aprendizagem, como para pessoas com lesão cerebral decorrente de trauma ou de doença como o acidente vascular. Dessa forma, chegamos então à seguinte conclusão: podemos em muito modificar as estruturas do nosso corpo a partir da força de vontade, o qual é acionada por nós, almas imortais. Não desanime, use o atributo da inteligência para tornar-se mais feliz. E tem mais, somos um acúmulo de experiências milenares. O estudo da reencarnação promove esse conhecimento. Pense, repense, avalie tudo e mãos à obra. Afinal, somos herdeiros da imortalidade. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença de Carlos Cardoso, sempre contribuindo para que você, querido telespectador, entenda. Todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Livre-arbítrio, a concessão da bondade de Deus. Deus cria, nós somos seus co-criadores. Logo, somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta colocar certas responsabilidades na costa dos outros. Não, você não fica extasiado quando alguma coisa dá certo e você diz foi pelas minhas próprias mãos. Isso Deus faculta a todos nós. Da mesma forma, quando certas coisas acontecem na nossa vida, a gente também, triste, a gente também tem que atribuir a culpabilidade a nós pelo movimento do nosso livre-arbítrio. Mas antes, o nosso boa noite. Tudo bem, Carlos? Boa noite, Douglas. Boa noite, telespectadores do programa Quarta Dimensão. Estamos aqui para contribuir, né? Beleza. E já dei logo um preâmbulo aí como será a nossa conversa. Extraindo, lógico, de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eis a resposta dos imortais. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam e aos que pelos seus pensamentos os atraem. Qual é o tema da nossa conversa aqui? É que nós, às vezes, queremos sempre arranjar um culpado para as nossas desditas. Mas também nós não queremos arranjar um culpado pelas nossas alegrias. Tu já reparou, Carlos? Verdade, né? Quando é a nossa alegria? Não, fulano de tal, não, eu fiz os meus movimentos. Mas quando é coisa triste, quer logo arranjar um culpado. Mas existe aquela questão chamada conversa com seus botões. Quando nós estamos conversando com os nossos botões,
nós às vezes assumimos sim, assumimos que realmente houve falha da nossa parte. Mas e aí? Como encarar toda essa logística, todas essas situações? Porque a pergunta, inclusive, ela é bastante clara. Se nós, mediante as nossas infantilidades, nós podemos, assim, não colocar tanta culpa aos outros e, ao mesmo tempo, fugir de certas influências, será que nós temos essa capacidade? Carlos Cardoso, nós temos essa capacidade de nos eximir de certas influências? Boa noite mais uma vez. Sim, Douglas, nós temos a capacidade de nos eximir dessas influências, né? Fomos criados simples e ignorantes. Ao longo da nossa jornada, é normal que nós sofremos influências espirituais, né? Como você bem falou, nos momentos bons, a gente não atribui aos bons espíritos, né, que podem estar nos ajudando essa influência. E quando passamos por momentos difíceis, provavelmente ao longo da jornada nós abrimos brechas para que espíritos nos influenciem. Isto acontece ao longo da jornada, é natural, porque fomos criados simples, estamos em processo de evolução moralmente, intelectualmente, então é normal que ao longo dessa jornada nós sofremos influências espirituais. Cabe a nós, como você bem falou, identificar onde surgiu o problema, né? Onde eu abri a brecha, para que identificada essa brecha você possa, né, tentar mudar o comportamento. A questão é mudança de comportamento, né? Mudando o comportamento, você vai naturalmente fazer com que esse espírito que está tentando lhe influenciar se afaste e você siga a sua jornada. É claro que não é o tema agora, mas quando nós abrimos brecha e isso se torna contínuo, vai para o processo obsessivo, né? Então você acaba tendo uma influência maior e aí demora mais tempo para você se livrar dessa influência. Mas como falamos, Deus sempre permite que isso aconteça. Por quê? Para que a gente caia em processo de reflexão, reflita onde errou e depois continue a jornada. Isso é um aprendizado para a alma, né? A alma precisa, às vezes, passar por alguns processos para identificar, olha, eu errei em tal ponto. Tipo, se eu tenho um desejo de cobiça, né? De ter muito dinheiro. Então, você abre brecha para que esses espíritos que estão percebendo esse teu comportamento e influenciem. Você acaba caindo em algumas armadilhas, mas depois você retoma e vê, olha, eu errei aqui realmente, né? Você faz uma autorreflexão para que você possa retomar a caminhada, né, Douglas? Sabe, às vezes, certos assuntos dão uma bugada na nossa cabeça. Às vezes nós falamos, como você acabou de citar, obsessão. A influência dos espíritos, elas existem em nossas vidas. E às vezes eles costumam até tomar conta do nosso corpinho através de influências eletromagnéticas. E às vezes nós falamos a questão do livre-arbítrio, nossas decisões. E aí algum telespectador deve estar dizendo, eu não sei se esses espíritas não se entendem. Uma hora é obsessão, outra hora é livre-arbítrio e dá uma bugada doida na nossa cabeça. Gente, tudo isso acontece, sabe por quê, Carlos? Questão da convivência um com o outro. Nós precisamos viver em sociedade, nós fazemos parte de uma grande família cósmica. E nós, como você acabou de falar, nascemos diante desse cenário todo, simples e ignorante. E temos uma caminhada evolutiva a ser seguida. Tudo isso que acontece na nossa vida faz parte de uma aprendizagem. Você está aprendendo a se conhecer como ser individual e também a conhecer o seu próximo como parte dessa grande família. O Espiritismo não veio para complicar a vida de ninguém. Pelo contrário, o Espiritismo veio para colocar cada coisa no seu devido lugar. Então existe a questão do livre-arbítrio e existe a questão da influência dos nossos irmãos para conosco, tanto encarnado quanto desencarnado. O que não pode, né, Carlos, é ficar bugando aleatoriamente sem entender as coisas de Deus, não é verdade? Exato. Como você bem falou, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer qualquer coisa, Deus permite. Só que
tendo alguns movimentos ao longo da vida, nós acabamos errando algumas atitudes e atraindo esses espíritos que queiram nos prejudicar. É normal. Então aí cabe a você identificar, né, nesse processo de ter liberdade, mas com a liberdade você acaba tomando atitudes equivocadas e atraindo esses espíritos, ter caminhada de volta, né, perceber onde errou, para que você possa não se deixar influenciar tanto por esses espíritos, né, e tentar continuar a sua jornada. Ao longo da sua vida você tem uma programação, né, Douglas? Sim, encarnatória a cumprir. E é normal que você desvie o caminho, é natural, você está na carne. Muitas coisas acontecem, fatores, como você falou, estamos vivendo em sociedade. E acaba sendo influenciado por pessoas... Só um instantinho, Carlos. A gente está tendo uma preocupação nossa do Quarta Dimensão em colocar algumas palavras no devido lugar, porque às vezes o que buga o ser humano é porque tem muitas palavras que já estão até sumindo do nosso vocabulário. Então, quando você diz assim mesmo, é normal, é natural. Não, normal e natural são duas coisas diferentes. Então, não é normal você errar, mas é natural em função do planeta. Corrigindo. É só corrigindo isso aí para que fique bem claro. É então, natural em razão da evolução do planeta. Mas não é normal não é isso. Normal errar. É como se dissesse assim, Deus nos criou para errar. Exato. Continue, meu querido. Então, nessa caminhada acontecem, né, as influências espirituais, e aí cabe a nós termos o discernimento de não deixarmos influenciar tanto para que nós nos percamos na reencarnação. Então é aquela frase, né, orar e vigiar. Então, buscar sempre estar atento aos seus movimentos para que a gente não, como a gente falou, não busque errar tanto, né? Não é algo natural, não é algo normal, é algo natural que vai acontecendo ao longo da jornada, e seguir a sua jornada, né? Outro detalhe que a gente também tem que pontuar sobre essas questões. Tudo é o nosso livre-arbítrio, nossas decisões e nossas companhias, e aquilo que a gente aceita no momento. O que às vezes nós aceitamos como verdades, lá na frente, devido aos nossos estudos, eram puro equívocos. E hoje o que nós tornamos equívocos, estudando, lá na frente, eram grandes verdades que deixamos passar batido. Fato é que nunca devemos nos sentir desanimados com a vida. Tudo isso que está acontecendo é estímulo para a evolução. Como nós sempre falamos, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Neste mundo globalizado, há de se ter bastante cuidado na hora de catalogar algumas informações, Carlos. Eu vou trazer luz aqui, um assunto que foi muito comentado nos nossos estudos lá do Lírio do Vale, sobre respeito de uma postagem aí, de um podcast. Um cidadão, olha só essa, Carlos, o cidadão ele chegou no podcast dizendo que as pessoas ricas, elas são ricas porque elas se movimentam no silêncio. E as pessoas, elas são pobres porque elas vivem no barulho. Aí ele deu um exemplo. Nesses grandes condomínios de luxo, você não vê aqueles sons altos, barulhos, crianças, cachorro, caixa de som, você não vê. Você vê o que? Muito silêncio. E ele dizia que é uma característica das pessoas ricas fazer as coisas no silêncio. E ele deu exemplo, a miserabilidade. Você às vezes vai em alguns lugares da nossa cidade, bairros assim, onde são bastante agitados. E aí a aparelhagem, vizinhos na porta de casa conversando, e a pessoa não prospera. Olha, gente, algumas pessoas do Lírio compraram essa ideia. Mas os benfeitores espirituais nos chamaram a atenção para a devida análise. Então, tudo nós devemos ouvir o que a pessoa ali está pontuando. Mas será que é verdade? Onde é que está também o equívoco? E o Espírito Isadora de Bois nos fez um sinal de alerta. Você sabia que o maior índice de depressão está na classe abastarda? Mas por quê? Porque eles vivem no silêncio material, mas o barulho mental é muito grande, Carlos. Síndrome do pânico. Problema de ansiedade. Ansiedade e transtorno. Então o colega ele está equivocado em algo. E aí você já
ouviu falar de pessoas barulhentas e pobres, Estão felizes, né? depressivas? Não, geralmente. Síndrome de pânico? Também não. Porque a dificuldade da vida não dá tempo de pensar nessas coisas. Exatamente. Aí o que quer dizer? Então é bom o barulho? Não e sim. O que é o barulho? Senão a sua convivência com o próximo. O que é o silêncio? Senão também a convivência com o seu próximo. Então por isso que nós colocamos que tudo na vida, certo, não é normal, mas diante do nosso planeta é natural que esses desafios de análise comportamentais a gente tem que fazer com muito cuidado. Então nós queremos abrir essa brecha aqui, inclusive, em cima do tema. Eu posso me eximir, sim, de muitas coisas tristes, mas desde que eu tenha o controle da minha situação. Exato. Da minha vida. Então eu faço as escolhas, ó. Tanto é que, a princípio, quando eu ouvi esse podcast, eu concordei com o cidadão. Mas eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque a estatística nos mostra que o maior índice de depressão são naquelas 4 paredes silenciosas de muitas casas. Exato. Então, como você bem falou aí, nós temos, né, o livre-arbítrio para fazer o que quisermos, né? Vivemos em sociedade e buscamos, né, esse convivência, porque isso é um enriquecimento da alma. Não basta a gente simplesmente, somos ricos, se isolam, né, passam por processos depressivos devido a esse isolamento. Então, o que é o equilíbrio? É você buscar sempre entender as coisas de Deus, Justo. né? Entender. Porque se você não entender, aí você buga. Exatamente. Você buga. Então, como diz a resposta dos espíritos aqui, os espíritos eles foram bastante felizes em dizer que tudo é a forma de como eu convivo, e a forma de como eu penso. Então, nós devemos saber como pensar. E como é que a gente sabe que estamos pensando direito? Vendo o sistema de felicidade, de paz que está nos envolvendo. Somos um contínuo na evolução, nunca se esqueça disso, nunca se esqueça. Nós já saímos do primitivismo, nós já saímos daquele mundo de provas e expiações mesmo, nós estamos na nascente de um mundo novo. Um mundo onde a inteligência está sendo solicitada ainda mais, porque hoje nós já temos conquistas morais e intelectuais, não da forma angelical, mas nós já temos, então já dá para decidir o que é o certo e o que é o errado. Agora, basta fazer sempre a análise e as escolhas corretas. A caminhada ainda continua, ainda é longa, mas hoje já dá para a gente raciocinar direito, não dá, cara? Perfeito. Então, como você falou ao longo dessas jornadas, nós temos hoje a capacidade de nos movimentarmos melhor, né, de fazer as melhores escolhas, para que nós não caímos em erros, né, e possamos seguir a nossa jornada evolutiva. Então, sempre ter esse cuidado, né, de fazer a análise correta para seguir produzindo coisas boas ao longo da reencarnação. Então, fechando o nosso bloco, não muito silêncio e nem muito barulho, mas saiba ver o que o momento lhe pede. Essa que é a sabedoria, porque nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Repetindo novamente, porque existe o reflexo condicionado. Enquanto a gente não insistir, enquanto não ficar gravado na alma, a gente vai continuar dando os tropeços. Então, não muito silêncio e nem muito barulho. O equilíbrio, É né? o equilíbrio. Aí você pode usar o quê? O atributo da inteligência, as suas conquistas já. E falando em conquistas, vamos alegrar ainda mais as nossas conquistas da alma, a alegria de poder viver, compartilhando com essas crianças maravilhosas aí. Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto.
que socorro! É isso aí, Chantilinha. Estamos aqui na presença da nossa amiga Bianca! Aê! apresentando mais um Clube da Alegria Espírita. Isso, na sua televisão, levando alegria, muita diversão. E socorro, bora dar um giro Vamos na lá, praça. dar uma volta, Enquanto rola o programa, daqui a pouco a gente volta. Bacana! Você não sabe? Então fique sabendo! O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano, principal componente do sistema nervoso central. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em dois tipos, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto por cérebro, tronco, encefálico e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central, na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encefálico é a região do encéfalo que fica entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva e que responde a estímulos involuntários, como por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e vigília, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do indivíduo, além de atuar na coordenação muscular. O sistema nervoso central se comunica diretamente com o sistema nervoso periférico, que são basicamente formados por nervos, gânglios e terminações nervosas. Toda essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico ocorre graças às células funcionais, chamadas de neurônios. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Estamos começando mais um encontro no Ciência Espírita Kids. O nosso assunto de hoje é sintonia e vibração. Vem comigo! A mente humana é um centro gerador de forças e de conexões. Assemelha-se a uma estação transmissora e receptora, a espalhar ondas de pensamento as quais sintonizam com outras inteligências, tanto de espíritos encarnados quanto dos desencarnados, conforme as leis da afinidade e da sintonia. A vibração é um movimento de vai e vem, chama-se movimento vibratório. Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos. Um pensamento emitido por uma entidade apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tenha afinidade, isto é, que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos com as mesmas características. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental. As duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia, em identidade de sintonia. Temos, por isso, a companhia espiritual que desejamos, mediante ao nosso comportamento, sentimentos, pensamentos e aspirações. Estão ao nosso redor aqueles que sintonizam conosco. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Olá, gente! O clipe show de hoje tá muito legal. Dê um sorriso no clipe!
de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Galerinha, acabando aqui o nosso quadro infantil, acabou bem no final. Isso, um abraço vai para toda a galerinha aqui do Clube da Igreja Espírita. Clube da Igreja Espírita, engatou. Um abraço vai para Aisha, Gabriele, Patrícia, Kisuko, meu irmão Kisuko. Enfim, e todos vocês que nos acompanham sempre, manda um alô pra gente aqui, isso. Manda uns áudios aqui pra nós. O bairro que você está assistindo, diga, olha, eu sou do bairro da Pedreira, estou assistindo um programa, e a gente vai dar aquele abraço para vocês, tá bom? E aí, gente, até o próximo domingo, tchau! Muitas doenças aparecem em nosso corpo como fenômenos secundários a diversas situações, como, por exemplo, desequilíbrios emocionais ou quando cultivamos dentro de nós a raiva, o ódio, a inveja ou algum outro tipo de sentimento similar. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, essas situações deixam o nosso corpo vulnerável à invasão de micro-organismos, em decorrência da desestruturação das células, diminuindo os recursos de defesa do nosso corpo. Quando decidimos disciplinar todos os sentimentos e modificar nossos comportamentos, ideias e pensamentos, agregamos energias serenas com mais facilidade, que podemos utilizar para curar enfermos ou aliviar consciências, assim como Jesus realizou e nos ensinou. Essa agregação de energias também nos beneficia, prevenindo que doenças apareçam. Devemos ter em mente que tudo de bom que já conquistamos podemos distribuir sem medo de se esgotar, pois o energismo do bem é inesgotável, como nos orienta o espírito Miramês no livro Horizontes da Mente, ao lembrar da conversa que o Cristo teve com a samaritana no Poço de Jacó. Quanto mais damos, mais temos para dar. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Petição de companheiro. Senhor Jesus, diante das boas obras, quando eu não tenho amor bastante para solucionar-lhe os problemas, induze-me a doar do que eu esteja usufruindo, a fim de auxiliar-lhes a execução. Quando me faltem disponibilidades para isso, ensina-me a entregar-lhes as horas possíveis de meu próprio trabalho. Quando o meu tempo estiver tão ocupado pelos encargos que me deste, auxilia-me por misericórdia, para que eu consiga dedicar a possível atenção aos companheiros que as realizam, encorajando-lhes o ânimo e abençoando-lhes as tarefas. Entretanto, quando essa oportunidade não me favoreça, ensina-me a orar em silêncio pelo êxito dos amigos que se consagram à realização de teus princípios. Ainda assim, amado amigo, quando os meus débitos na existência forem tão grandes que me sinta transitoriamente escravizado às obrigações de que necessito em favor de minha própria quitação à frente das leis de Deus, ensina-me a sorrir para quantos te servem, agradecendo-lhes o trabalho e a presença, até que eu possa, igualmente, aprender
a servir.